no vídeo de hoje eu vim responder, responder? Acho que sim, um comentário aí que me deram uma sugestão de vídeo, né? Foi sugestão de vídeo de uma inscrita, tá? Que ela quer saber mais sobre a minha vida, quer saber mais sobre a minha história de vida. Bom, ao longo desses 5 anos do canal, eu já fiz alguns vídeos contando um pouco da minha história de vida, mas eu acho que ficou meio desatualizado. Então, vamos atualizar aí o vídeo da A História da Minha Vida. Galera, eu sei que tem muita gente, assim, que tem curiosidade, né, de saber, porque eu não conto muito da minha vida pessoal aqui pra vocês. Até mesmo nos vlogs eu mostro apenas o que eu quero mostrar. Nem tudo é mostrado, nem tudo é falado. Eu não venho aqui conversar com vocês como eu estou fazendo agora, pra contar mais a fundo a minha história de vida. Hoje eu resolvi vir e contar pra vocês. Bom, eu moro aqui nessa cidade, Rosário do Sul, morei um tempo, desde o meu nascimento até os meus 19 anos. Aí depois, com 18 anos, eu tive um namorado e ele foi muito abusivo. Quando eu completei 19 anos, eu resolvi fugir de Rosário, fugir desse namorado. A minha mãe sabia que eu ia fugir, meu pai sabia que eu ia fugir, menos o meu namorado. Óbvio, né, gente? Ele era muito controlador, tá? Me traía muito, fui muito traída por ele, de várias maneiras. Eu peguei ele no flagra várias e várias vezes em encontros com outras meninas. Isso me desgastava bastante. Então eu resolvi fugir dessa pessoa, porque eu vi que eu terminava com ele, ele não queria terminar, ele não aceitava o término comigo. E ele dizia sempre que nós íamos nos casar. Como é que eu ia me casar com uma pessoa que eu já não gostava mais? E ele estava impondo esse namoro pra mim. Ele queria muito casar comigo, enfim. Então eu pensei, não, eu vou fugir desse cara. Fiz a minha mala, comprei uma passagem pra Santa Maria, que é a casa da minha tia, né? Telefonei pra ela primeiro, pra ver se ela podia me receber lá, né? Contei a história pra ela, olha, tô num relacionamento abusivo, quero fugir desse cara, não tá legal, ele não está aceitando o término do namoro numa boa, então vou passar um tempo na cidade de Santa Maria contigo aí, pra ver se esse cara desencarna e segue a vida dele. Interrompi o colégio que eu tava tirando, eu tava no 2º grau aqui em Rosário. Eu tava fazendo magistério, eu ia ser professora, e interrompi meu curso no 2º ano de magistério pra ir embora por causa de um relacionamento abusivo, porque o cara simplesmente não aceitava o término desse namoro. Ok. Fui pra Santa Maria, lá fui matriculada numa escola de ensino médio para terminar o colégio, o ensino médio, quiçá fazer uma faculdade na Federal. Só que eu não passei na Federal, né? Foi por bem pouco que eu não passei na Federal, na verdade. Eu ia fazer História, porque eu gosto bastante de História, ia fazer faculdade de História na Federal e infelizmente não deu, não passei, não fui classificada para fazer a redação no vestibular. O que pegou pra mim? A matemática, né, gente? Matemática, química, física, isso aí que pegou pra mim, porque o resto foi tudo relativamente fácil, né? A prova, não achei que foi uma prova muito difícil, enfim, não passei. Aí, como eu não passei no vestibular, então eu vou arrumar um emprego, porque eu gostei muito de morar em Santa Maria, gostei muito da cidade, gostei muito das pessoas daquela cidade, morava na casa da minha tia, e logo eu saí pra dividir apartamento com outras meninas. Elas eram universitárias, né, então a gente rachava o aluguel. Eu queria ter essa experiência de morar sozinha, eu queria descobrir coisas novas, e foi isso que aconteceu comigo em Santa Maria. Não foi tudo um mar de rosas, não foi como a vida da gente não é, eu passei por problemas também lá, né?
E o problema maior foi, conheci um outro cara, um outro rapaz nessa época. Eu já estava no meu auge, nos meus 21, 22 anos, né? Eu já tinha completado 21 anos, estava prestes a completar 22 anos, conheci esse rapaz, né? Nos conhecemos na loja onde eu trabalhava, trabalhei numa Riachuelo, era vendedora, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, foi lá porque na minha cidade não me davam oportunidade, eu larguei currículo em várias lojas aqui na minha cidade, mas ninguém me deu oportunidade porque eu não tinha experiência de carteira. Então, Santa Maria foi o lugar onde eu tive essa oportunidade de trabalhar, de ter o meu primeiro emprego, de aprender. Aprendi muita coisa na Riachuelo. Agradeço muitas pessoas que me ensinaram a vender, a abordar pessoas, porque eu era extremamente tímida disso aí. E eu aprendi muito lá, né, nesta loja. A dinâmica de trabalho, de chegar na hora, de bater o ponto. Eu almoçava na loja porque não dava tempo de ir para casa almoçar, e também era bem longe a casa do meu serviço. E foi nessa época aí que eu saí da casa da minha tia e fui morar, dividir apartamento com outras meninas lá na cidade de Santa Maria. Ok, conheci esse rapaz, a gente meio que teve um namoro breve ali, namoramos. Ele me pediu em casamento, parecia ser um príncipe encantado, eu estava encantada, era uma menina muito nova, caí na lábia. Todo mundo sabe dessa história, eu acho. Eu já contei algumas vezes aqui no canal, mas vou recontar. Era muito nova, muito boba, né, apaixonada, emocionada demais. Em vez de conhecer mais a pessoa, mais a família da pessoa, me tirei da cabeça e caí em outro relacionamento abusivo. Desse foi bem pior, porque ele era um alcoólatra. Eu fui descobrir depois do casamento, e eu casei de verdade, gente. Eu casei no civil, eu casei no religioso. O casamento foi lindo, tá? Foi uma festa muito bonita. Eu tava feliz no dia porque eu estava casando, porque eu achava que eu tava apaixonada, enfim, não era nada disso. Mas aí a realidade bateu na minha porta, o dia a dia bateu na minha porta, fui conhecendo essa pessoa, fui vendo os hábitos dele, né, bebia demais. Aí começou os abusos psicológicos, começou a baixar minha autoestima, começou a falar porque tu veio de uma cidade do interior, porque tu é uma jeca, porque aqui é assim, é assado. Começou, né, a atacar ali a minha autoestima muito, muito mesmo. Eu era bem mais nova que ele já tinha ele já estava quase completando 40 anos e eu tinha 22 anos, né? Mas ele não parecia ser uma pessoa muito mais velha do que eu, entendeu? Ele, assim, quem olhava nós dois achava assim, nossa, que casal bonito, né? Mas ele não parecia ser muito mais velho do que eu. E ele começou a me bater. Cada vez que ele bebia, ele me batia. Graças a Deus eu nunca tive filhos com essa pessoa. Nunca tive filhos com esse cara, né? E eu acho que foi até um livramento de Deus, isso aí. Nesse meio tempo ele ficou desempregado, aí as agressões pioraram porque a gente não teve mais como pagar um aluguel, a gente não teve mais como sobreviver em Santa Maria. Viemos para Rosário, morar aqui com os meus pais, aqui nessa casa onde eu moro hoje. Ele tentou emprego aqui, porque teoricamente cidade pequena seria mais fácil ele conseguir emprego, e ele já tinha uma boa experiência de carteira assinada. Ele conseguiu um emprego, mas não durou muito, porque ele odiava Rosário. Ele odiava as pessoas da cidade, ele odiava estar aqui, ele não podia me bater porque a gente estava na casa dos meus pais na época. Então se ele me batesse, óbvio, o meu pai ia pra cima dele. Então ele deixava pra fazer isso na rua. Quando a gente estava na rua, na presença de outras pessoas, ele me beliscava, ele me dava puxando o cabelo. Enfim, né? Quando não era psicológico, era agressivo fisicamente comigo. Eu acho bom eu estar gravando esse vídeo até para alertar, né, muitas mulheres que também passam por isso, né?
cara é alcoólatra, o cara bebe, o cara bate, no outro dia acorda da bebedeira, se arrepende, até pede desculpa, diz que isso nunca mais vai acontecer. Passa uma semana que é uma beleza, não bota uma gota de álcool na boca, mas na outra semana é o inferno, tudo de novo. Ele bebe de novo, ele te bate de novo e fica esse ciclo. Aí, por que tu não saía, Patrícia? Porque ele ameaçava que ia mandar matar toda a minha família se eu me separasse dele. E qual foi a gota d'água que fez eu me separar dele? Foi um dia que ele me fez passar muita vergonha na rua, porque ele estava completamente bêbado. E quando ele ficava bêbado, ele ficava escandaloso, ele falava alto, ele me deixava muito constrangida na frente de pessoas conhecidas. E ali foi a gota d'água que eu dei um basta. Só que foi um dia bem complicado, esse que eu dei um basta, porque eu tive que pagar pra ele ir embora da minha vida. Eu tinha um dinheiro no banco, eu saquei o dinheiro, eu dei pra ele, eu digo, eu estou te pagando pra te ir embora. E aí ele foi. Eu tirei tudo o que eu tinha na época no banco e ele foi embora. Só que ele me ligava toda a semana me ameaçando de morte, ameaçando que ia contratar pessoas pra matar minha mãe, matar o meu pai, pra botar fogo na minha casa. Foi bem complicado, até eu procurar um advogado e entrar com a Lei Maria da Penha em cima dele. Aí foi aí que ele se apavorou, e aí ele tinha o irmão dele que era advogado, e esse irmão me contatou pra mim retirar a queixa em cima dele, porque ele estava com depressão por causa que eu tinha prestado uma queixa e colocado a Lei Maria da Penha em cima dele, e ele estava com muita depressão, internado numa clínica. Mentira, eu não retirei a queixa, e graças a essa Lei Maria da Penha o meu processo de divórcio foi muito rápido. Ele nem compareceu no juizado, né, aqui de Rosário, no dia da audiência de separação. Ele não compareceu, ele não veio, nem ele, nem o advogado dele, ninguém veio. E então eu me divorciei sem a presença dele, por ele ser uma pessoa muito violenta. Tinha até policiais no dia que teve o julgamento lá da minha separação. Eu não sei falar em termos técnicos, tá, gente? Porque eu sou leiga, mas a experiência que eu passei eu tô contando pra vocês. Tinha policiais lá, porque como a gente tinha a Lei Maria da Penha e ele era um homem muito violento, eu fiquei com medo que ele avançasse em cima de mim, ou que ele chegasse bêbado lá pra assinar os papéis. Enfim, ele não compareceu. Foi um divórcio litigioso, né? E é onde eu assinei os papéis e me divorciei. Aí eu me divorciei, eu tinha o quê? 24 anos, 23, 24 anos, foi mais ou menos aí, 25 anos. Aí passei um período bem grande, né, solteira, quieta na minha, até conhecer a terceira pessoa, que é o pai do Arthur. Porque ao longo da minha vida eu só tive três relacionamentos, 2 relacionamentos abusivos, e o terceiro foi o pai do Arthur, que foi, não deixou de ser um canalha comigo, porque me abandonou grávida, né? Quando ele soube que eu tava grávida, ele foi embora pra Porto Alegre, nunca mais ele apareceu. Ele só apareceu em Rosário 1 ano depois para registrar o filho dele. 1 ano depois. Depois disso, ele nunca mais viu o filho dele. O Arthur hoje tá com 12 anos, vai fazer 13, e de 1 ano e 8 meses que ele não vê o pai dele biológico. O pai biológico, né? E eu toquei a vida, né? Criando o Arthur, passando os meus trabalhos como mãe solteira, sendo mal vista pela cidade, porque sim, eu moro numa cidade pequena. Por que que eu voltei a morar em Rosário? Porque, né, toda aquela coisa lá atrás, no meu casamento, que fiz o divórcio, enfim,
Aí eu consegui um emprego aqui em Rosário. Nesse meio tempo a minha mãe, né, tava doente, já tava com os primeiros indícios de câncer. A gente não percebeu isso aí, porque é uma doença muito silenciosa. Tava trabalhando, conheci o pai do Arthur, né, no meu emprego, voltando para casa, né, do serviço para casa. Conheci o pai do Arthur, nos envolvemos, tivemos um namoro onde eu tive o Arthur e ele fugiu. Tive uma gestação sozinha. O meu parto, eu fui sozinha pro hospital, né? Não tive acompanhamento de ninguém ali comigo na sala de parto. Estava completamente eu e Deus e o meu filho. Voltando pro quarto, as enfermeiras me perguntavam: e o pai da criança? Já ligou pro pai da criança? E aí eu tive que falar: não, o pai da criança não existe. O pai da criança é eu. Eu sou a mãe e eu sou o pai da criança. Bom, aí eu tive que aguentar o quê? O preconceito da cidade, que é uma cidade pequena, uma cidade interiorana, uma cidade onde mãe solteira é mal vista, mãe solteira é taxada, é rotulada. Eu não posso falar a palavra, mas vocês já devem saber. Então, eu criei o Arthur sozinha até 1 ano dele e 8 meses. Foi quando eu conheci a pessoa com que eu estou hoje. Já vai fazer 13 anos que nós estamos juntos, porque ele conheceu o Arthur, tinha 1 ano e 10 meses, por aí. Estamos juntos até hoje, uma pessoa maravilhosa. É o pai que o Arthur nunca teve, e ele chama essa pessoa de pai, né? Ele me apoiou muito quando a gente ficou sabendo do diagnóstico de autismo do Arthur. Minha mãe faleceu quando o Arthur tinha 1 ano, então ela acompanhou minha gestação, acompanhou o Arthur bebezinho. Não pôde acompanhar muito o desenvolvimento do Arthur, porque ela estava quando o Arthur tinha 6 meses, ela descobriu o câncer. Então ela ficou naqueles tratamentos de câncer. Quando o Arthur ia completar 1 ano, ela estava hospitalizada em Porto Alegre. Então ela conheceu o Arthur até 1 ano dele. E ele conviveu com a avó até 1 ano. Tanto que ele não tem lembranças da minha mãe. Então a minha mãe faleceu. Eu me vi sozinha, com uma criança de colo, morando aqui, na casa que era da minha mãe. O meu pai entrou em uma depressão, parafuso, ficou doente. 6 meses após a minha mãe falecer, ele adoeceu. Teve uma apêndice rompida, onde a gente teve que levar ele para Santa Maria para operar. E eu tive 6 meses com o Arthur novinho, aprendendo a andar em Santa Maria. Foi antes de conhecer esse rapaz, com o que eu estou hoje, né? E aí quando eu voltei com o meu pai de Santa Maria pra cá, foi onde eu conheci esse rapaz com que eu tô até hoje. E ele é uma pessoa maravilhosa, é o pai que o Arthur nunca teve. É ele que dá conselhos pro Arthur. Ele nunca levantou a voz pro Arthur. Ele nunca brigou com o Arthur, ele nunca bateu no Arthur, até porque se ele fizesse isso eu já não estaria mais com ele, não é mesmo? E ele dá todo o carinho que o Arthur precisa de um pai, e ele dá esse carinho pro Arthur. E quando ele descobriu, que a gente descobriu o autismo, ele foi ainda mais solícito com o Arthur, ainda mais amigo do Arthur, me dando apoio, né, para passar por isso, porque não é fácil para uma mãe receber um diagnóstico de autismo de um filho. Não é fácil. Eu tive um baque, eu fiquei 1 semana chorando direto, me culpando. Aonde foi que eu errei? Até eu entender que não é um fardo, é uma bênção, porque o filho que eu tenho é maravilhoso, inteligente, esperto, é maravilhoso. Então
Eu até me emociono. Então, gente, a minha história de vida é assim, com altos e baixos, né? Mas tô aqui, tô de pé, tô viva, tô forte, com tudo que eu já passei. Perdi minha mãe, 2 relacionamentos abusivos, abandonada grávida por um homem que se dizia não estar preparado para ser pai. Foi o que ele falou pra mim. E a última vez que eu falei com ele foi falando: teu filho teve um diagnóstico de autismo, eu queria muito que tu me ajudasse, que tu pagasse um plano de saúde pro teu filho. Ele me respondeu assim pelo telefone: isso não é problema meu, te vira. O pai biológico do Arthur disse isso. Então, assim, um homem que não faz falta nem na minha nem na vida do Arthur. É uma pessoa que não faz falta na vida do Arthur, nunca fará falta na vida do Arthur. E eu espero que, se um dia ele se arrepender de ter abandonado o filho dele e de ter dito essas barbaridades que falou pra mim, pode ter até no leito de morte dele, eu não vou deixar o Arthur ir lá ver ele. Não vou. E nem o Arthur vai querer ir, porque o Arthur sabe muito bem quem é que gosta dele e quem não gosta, quem que ele quer ter do lado dele e quem ele não quer. E o pai biológico do Arthur é uma pessoa que não faz falta pra gente. Nós não queremos a presença dele, nós não queremos ele do nosso lado. E eu acho que é isso. Eu acho que eu contei tudo, acho que não ficou faltando nada nesse vídeo. Acho que toda a trajetória tá aí, a minha trajetória até aqui, né? Hoje eu tô tranquila, graças a Deus, tô bem, tô num relacionamento bom, né? Um relacionamento que já dura aí 13 anos, vai fazer esse ano. Ele não mora comigo, tá, gente? Eu moro sozinha com o meu filho. Faz 13 anos que nós temos um relacionamento, mas ele mora na casa dele com os filhos dele e eu moro na minha casa com o meu filho. A gente achou melhor optar por isso, né? Eu também gosto mais assim, cada um na sua casa, cada um com a sua individualidade, cada um com o seu espaço. Final de semana ele vem pra minha casa e tá tudo bem, e nós nos entendemos muito bem. Um dia, quem sabe, a gente pode vir a nos casar e morar junto. Um dia, quem sabe, né? Nunca se sabe ali pra frente. Mas hoje eu acho melhor cada um na sua casa. Por tudo que eu já passei, pelos meus traumas, eu não quero um homem morando aqui comigo. Eu me sinto melhor sozinha com o meu filho aqui dentro de casa. Então por isso que nos vlogs vocês me veem sozinha, porque eu moro só eu e o meu filho aqui. Mas eu tenho sim um companheiro e ele mora na casa dele com os filhos dele. E eu moro na minha casa com os meus filhos. E eu acho que tá tudo bem. Não é problema. Pra mim, pelo menos, isso não é um problema. Acho que pra ele também não é. Ele nunca reclamou pra mim de nada. Tipo, ai, quero morar contigo, não. Nunca reclamou e eu acho que tá tudo ok. Por enquanto eu gosto assim, eu quero assim e vai continuar sendo assim até o dia que eu achar que a gente tem que morar junto aí, quem sabe, né? A gente mora junto, mas por enquanto tá bom do jeito que tá, cada um na sua casa. Se você gostou do meu vídeo, gostou da minha história, deixa aquele like pra mim, se inscreve nesse canal do meu Deus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.